Hebreus capítulo 13, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: digno de honra dentre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os adúlteros. Querido, quando a gente olha para toda a Bíblia, e eu quero só fazer um parênteses aqui, eu quero dizer que essa mensagem é fruto de um grande depósito do pastor Luciano, em especial sobre a minha vida. E quando a gente olha para a Bíblia, a forma como Deus defende a aliança do casamento é uma coisa muito especial. Então esse texto mexe com o meu coração, porque a palavra de Deus diz assim: digno de honra dentre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Então fala não só sobre ser digno de honra, mas a Bíblia fala de um julgamento sobre aqueles que lidam com a aliança do casamento da forma errada. Na verdade, quando a gente olha para a Bíblia, você vai perceber que Deus defende não só o casamento, mas em toda a palavra de Deus, Deus defende a família. Uma coisa que é muito interessante a gente perceber, quando você estuda teologia, o pessoal que está fazendo a escola bíblica aqui, a gente vê em toda a Bíblia aquilo que na teologia se chama de uma revelação progressiva de Deus. Então Deus forma Adão e Eva, o povo se afasta de Deus de uma forma muito rápida, e Deus dá início a um processo de restauração, de trazer o povo de volta para Ele, e Deus traz o que a gente chama de uma revelação progressiva. Então aos poucos, com várias coisas, através de muitas figuras, de muitos mandamentos, de leis, de profetas, Deus vai se revelando e vai construindo uma revelação. E uma coisa que eu quero destacar para você, que uma das formas que Deus, desde o início, escolheu para se revelar ao homem, foi a figura da família. Então uma das principais coisas, um dos principais veículos pelo qual Deus se manifesta é a família. Por quê? Deus ele está olhando para o homem e ele tem que encontrar uma forma de fazer o homem entender o quanto ele o ama e qual é o seu papel na vida do homem. E uma das formas que Deus encontra de fazer isso é se revelando a nós como Pai. Então Deus fala: você quer entender quem eu sou? Você quer entender que relacionamento que eu quero ter com você? Eu sou Pai. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 7. Versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos filhos que lhe pedirem. Então o que Deus está dizendo assim: olha, vocês que são maus, vocês que têm uma natureza pecaminosa, vocês que têm um amor que é tendencioso, que é corrompido, mesmo assim, quando um filho pede, vocês sabem dar coisas boas. E Deus está dizendo: se um pai é natural é assim, Ele está dizendo quanto mais eu. Mas a revelação parte da figura do pai ou da família. Leia outro texto comigo, Isaías 49. Isaías capítulo 49, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda ama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu jamais me esquecerei de você. Querido, talvez o modelo mais próximo de um amor sacrificial seja o amor da mãe. Não que o pai não ame, mas eu costumo dar esse exemplo. Às vezes é muito comum a gente estar num atendimento, numa visita, chegar de madrugada em casa, a gente mora num triplex e hoje até não tem acontecido tanto, mas as crianças chegavam em casa dormindo, e irmão, as crianças na pandemia, elas quase triplicaram de peso, né? Então, você chega, as crianças vêm dormindo, o que o pai faz? Pega, bota para fora do carro, mesmo dormindo, junta pelo ombro assim, ó, e põe para fora e ficou assim.
E aí você dá uns tapinhas na bunda só para eles irem subindo 2 lances de escada para ir para o quarto. Eu tenho que parar a Dani, porque a Dani, com 1/4 da minha força, se deixar, ela bota todo mundo no colo e carrega para cima. Por quê? Porque a mãe tem essa marca desse amor sacrificial. E o que Deus está fazendo aqui é, mais uma vez, usar a figura da família para revelar o seu amor. Ele diz, uma mãe pode se esquecer do seu filho, mas ele diz, mesmo que ela esqueça, eu não vou me esquecer. Então ele está dizendo, pega a melhor referência de amor que você tem e aumenta isso. Leva para um nível que você não pode entender. Mais um texto, você nem precisa abrir, João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, eu tive muita dificuldade por muito tempo com esse texto, e várias vezes eu cheguei para Deus e tinha vergonha de confessar para outras pessoas. Mas eu falava, Deus, eu entendo o conceito de trindade, mas o Senhor está chegando para mim e está falando assim, ó, eu te amo tanto que eu dei a vida do meu filho ali. Eu falava, Deus, por que você não diz, olha, eu te amo tanto que eu dei a minha vida, eu te amo tanto que eu dei a vida do outro? E eu questionava Deus sobre isso, até eu ser pai. Sabe por quê? Porque hoje eu posso dizer que se entrasse por aquela porta um estuprador, assassino, e se eu soubesse que dando a minha vida eu salvaria a vida dessa pessoa, talvez eu até pudesse dar a minha vida, mas eu jamais ia ter coragem de dar a vida do meu filho. Então o que Deus está dizendo aqui, você conhece o amor de pai? Eu dei o meu filho para salvar você. E mais uma vez ele está usando a figura da família para se revelar. Quando Jesus se apresenta a nós, ele se apresenta como o Filho de Deus, mas ele não é só o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, mas a Bíblia diz que nós vamos ser co-herdeiros com ele. Você está entendendo que mais uma vez a figura da família vem revelar quem é Deus, quem é Jesus? Os discípulos chegam em um certo momento para Jesus e falam assim, Jesus, ensina a gente a orar. E como é a oração que Jesus ensina? Como ela começa? Ela começa assim, Pai Nosso. Então ele está dizendo, o Pai que é meu, é Pai de vocês também, mais uma vez revelando essa figura da família. Agora nessa altura talvez você está fazendo um raciocínio lógico, você está falando, não, peraí, se Deus é Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é quem? Então a mãe? A Bíblia não chama o Espírito Santo de mãe, mas a Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador. E quando você vai olhar o que é a figura da família, você vê que o papel da mãe é muito parecido com o papel do Espírito Santo. A gente mora num condomínio pertinho aqui, 5 minutos daqui, e eu ensinei as crianças a andarem de bicicleta. A Louise que ainda está usando rodinha. Mas quando o pai vai ensinar a criança a andar de bicicleta, o que ele faz? Ele põe a criança e vai empurrando. E aí a criança fica assim, não solta, não solta, não solta. Mas o pai faz o quê? Solta. Por quê? Porque o papel do pai é lançar a criança para a vida. E o que acontece? Provavelmente o pai fica tão empolgado que a criança está andando, que ele solta mesmo e fica olhando, empolgado, e a criança se estatela. Quando a cai, a mãe já vem, meu Deus, olha aí, você soltou. E a mãe já quer fazer o quê? Pegar no colo e levar para dentro de casa. Esquece, não precisa de bicicleta. Tem Uber, né? Então, ela já quer pegar a criança no colo e levar para dentro de casa. E o pai fala o quê? Não, peraí. O que o pai faz? Arranca aquelas pedrinhas do asfalto que fica fincada no joelho. E o pai fala o quê? Vai de volta. O papel da mãe e do pai é muito diferente. Agora o Espírito Santo aparece justamente como esse consolador. Então Deus se revela a nós através da figura da família. E querido, entenda o que eu vou te falar. Toda vez que a figura, a imagem da família, ela é ferida, esse exemplo, essa figura não é como deveria ser, a nossa revelação e o nosso relacionamento com Deus e com a Trindade, ele vai ser mexido ou prejudicado. Eu lembro de uma vez que o pastor Cote, é bom para dar um susto em quem estiver meio dormindo. Eu lembro que uma vez eu estava vendo o pastor Cote ministrar e ele fala uma coisa muito interessante, ele conta uma história. Ele falou, olha, eu estava ministrando num lugar e foi um dos cultos, tipo esse culto aqui. Balaio de gato, anjo nadando de costa, gente chorando.
E ele falou, a presença de Deus veio, e aquela coisa, e o povo chorando. E quando terminou o mover, eu me sentei numa cadeira, e um homem adulto chegou para mim e falou, pastor, eu queria falar com você. Ele falou, sim, pode falar. E esse cara falou, pastor, eu sou um homem de Deus, eu sou convertido há muitos anos, eu amo Jesus, eu caminho em santidade, mas eu tenho uma fé que é uma coisa aqui dentro. Se eu te falar que eu sinto a presença de Deus, eu não sinto. Ele falou, num culto como esse, que está todo mundo chorando, todo mundo se derramando, ele falou, eu me sinto mal, e eu me sinto perdendo, porque eu olho que está todo mundo recebendo e eu não estou. E a primeira pergunta que o Cote fez para ele foi, você já sentiu alguma vez, você parou de sentir? E ele falou assim, não, pastor, Deus entrou no meu coração, eu tenho uma fé, mas dizer que eu senti alguma coisa, eu não lembro nunca na vida de ter sentido. E o Cote, com toda a experiência dele, nossa, eu estou hoje meio gago, né, gente? Misericórdia. Eu fui pregar de manhã em outra igreja, que é isso, estou meio estragado. E ele olhou para esse rapaz e falou assim, ele já foi na mosca. Ele falou assim, me conta como que é a sua experiência com o seu pai. E disse que na hora esse rapaz, ele fechou a cara, falou, pastor, eu não gosto nem de falar disso. E o Cote falou, por quê? E ele contou a história dele. Ele disse que quando ele tinha 4 anos de idade, ele fazia parte de uma grande família, o pai tinha muitos filhos, e ele falou, não sei direito até hoje por que isso aconteceu. Ele falou, mas eu acho que os meus pais ficaram com medo de não ter condições financeiras de sustentar eu e os meus irmãos. E um dia, minha família acordou de manhã e meus pais chegaram para mim e falaram, olha, pega suas coisas aqui que você vai lá para a casa da vovó e do vovô. E ele falou que ele ficou empolgado, que ia na casa do vô e da avó e começou a pegar umas coisinhas dele, ele tinha 4 anos de idade. E a primeira coisa que ele percebeu é que quando ele entrou no carro, os irmãos não entraram. E diz que esse homem pegou o carro, o pai pegou o carro, levou ele até a casa da avó e do vô, diz que ele desceu, abraçou o vô e a avó e ele começou a brincar, mas de repente ele percebeu que os pais já tinham ido embora, e quando ele percebeu que os pais tinham ido embora, ele começou a chorar, e ele voltou a ver os pais, se eu não me engano, com 10 anos de idade. E ele disse que quando ele percebeu que os pais não tinham ido embora e não iam voltar, ele chorou por 3 dias a fio. E depois disso ele nunca mais chorou. E aí o Cote, claro, foi ministrar já ele nessa área, e o Cote diz algo muito interessante, ele diz, olha, o órfão, ele tem muita dificuldade de adorar, por quê? Porque o lugar de adoração é um lugar de entrega, de rendição, e normalmente o órfão não encontra esse lugar. Ele falou, por quê? Porque o órfão ele não consegue se render. Quem perde a fé no Pai, normalmente vem a perder a fé em Deus. Eu percebo, querido, a gente não pode criar uma doutrina disso, mas a gente percebe pela experiência que pessoas, por outro lado, que tiveram problemas com a mãe, tiveram dificuldades com a mãe, normalmente são pessoas que têm problemas com a figura do Espírito Santo, tem problemas com os dons espirituais, tem problemas para se render a isso. Então, querido, existe uma conexão, existe uma família terrena, mas existe também uma família celestial, você não precisa abrir. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Então esse texto está dizendo, nós temos uma família natural, mas essa família deveria espelhar e refletir um projeto original que nasceu no céu. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda família e todo nome, às vezes eu lembro o texto em outra versão e já vou me adiantando, acontece isso. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem todo nome e toda família,
tanto no céu como na terra, toma um nome. Queridos, quando a gente costuma ensinar isso, quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma família. Tem pessoas às vezes que têm a imagem errada, que você só se torna uma família quando os filhos vêm. Na verdade, os filhos devem vir porque existe uma família. Então, primeiro estabelecida uma família para acolher esse filho que chega. Então já existia uma família perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós viemos a existir por causa dessa família. Isso mostra não só que nós temos uma origem, isso fala de onde nós viemos, fala da família que é a nossa origem, mas não só isso, isso fala também de qual é o nosso destino. Agora, quando essa imagem, essa figura da família é distorcida, isso compromete normalmente a nossa revelação. A verdade é que não só o nosso relacionamento com Deus é afetado por uma visão distorcida da família, mas a Bíblia toda mostra que fé e família são coisas que estão diretamente relacionadas. Então, por exemplo, a Bíblia fala lá em Joel, quando a gente olha para os profetas, você vai ver que toda vez que Deus traz um avivamento, que Deus traz um mover, que Deus toca a terra de alguma forma, isso sempre toca as famílias. Então, por exemplo, o profeta Joel profetiza e ele diz, olha, eu vou trazer um avivamento, ele diz, acontecerá naquele dia que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e ele diz, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então o que ele está dizendo é, quando eu me mover, quando eu trouxer uma ação do meu espírito, quando eu derramar do meu espírito, a consequência disso é que eu vou tocar sua casa, eu vou tocar sua família, eu vou tocar seus filhos, e eles profetizarão. Por quê? Porque quando Deus se move, algo acontece com as famílias. Malaquias profetiza e ele diz, olha, ele, o Senhor, ele virá como o sol da justiça, trazendo cura sobre as suas asas, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele está dizendo, Deus está vindo, o avivamento está vindo, o Senhor vem com cura, e quando o Senhor tocar a sua vida, isso vai refletir na sua casa, na sua família, haverá cura e restauração familiar. Então há uma conexão não só desse mover de Deus entre a fé que professamos, entre a comunhão com Deus e entre a família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, você não precisa abrir, mas diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes ou dos seus, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Então a Bíblia está conectando as duas coisas. A Bíblia está dizendo não só que aquele que não cuida da família, ele está perdido, ele é igual o que não creu, igual o que está afastado de Deus, mas a Bíblia está dizendo que aquele que, se dizendo cristão, negligenciou a família, Deus está dizendo, esse é pior do que o ímpio. Então, querido, a forma que nós lidamos com a família, com a nossa casa e o nosso relacionamento com Deus, eles estão totalmente ligados. E é muito triste, porque a gente é uma geração que a gente vê muitas pessoas, muitos pastores, muitos líderes chutando a família, negligenciando a família e continuando a vida ministerial como se pudessem ser coisas separadas, e não são. As duas coisas, elas estão ligadas. A forma que nós tratamos a nossa família, ela nos qualifica ou não para o ministério. Deus está dizendo, olha, se você não cuida dos seus, e esse cuidado ele não é só financeiro, é um cuidado espiritual, emocional, em todas as áreas. Deus está dizendo, você negou a fé, e você é pior do que o ímpio. Então, quando a gente vê Deus prometer e falar de uma bênção, ou profetizar algo sobre alguém, irmão, você pode virar a Bíblia do avesso, toda vez vai acontecer. Você vê que o propósito de Deus não é abençoar só o indivíduo, mas sempre a sua casa. Agora, por muito tempo, a gente olhou, querido, para esses textos, essas verdades bíblicas, e o pensamento limitado que a gente tinha era o seguinte: Deus me ama,
Então Deus está me tocando, Deus está me abençoando, e porque Ele me ama e me abençoa, Ele vai tocar a minha casa também. Então, irmão, é uma conta simples. Se você quer ganhar a nossa empatia, tem um caminho muito fácil, é tratar bem os nossos filhos. Agora, quando tratam mal os nossos filhos, ou a nossa esposa, o nosso marido, qual que é a tendência natural? É que a gente feche o coração para essas pessoas. Então, o nosso pensamento era mais ou menos assim: Deus me ama, e porque Ele me ama, Deus quer cuidar da minha família. Mas quando a gente olha para a Bíblia, fica muito claro para nós hoje que o motivo principal pelo qual Deus toca a família não é só porque a família é importante para mim, mas é em primeiro lugar porque a família é importante para Ele. Não só porque Ele é o criador dessa instituição, mas porque Deus escolheu se revelar através da família, e a família é um caminho de revelação. Então, quando eu olho para a minha história, eu vejo que eu nasci num lar cristão, que meus pais me planejaram, que eu fui consagrado ao Senhor desde que eu era pequeno, mas eu sei que essa talvez não seja a história da maioria de vocês. Então, um dos primeiros resgates necessários para que você tenha uma vida, querido, que cumpra o propósito que você tem diante de Deus, é a restauração dessa figura da família e de qual é o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque apesar de a salvação ser individual, o propósito de Deus nunca é só para o indivíduo, mas é para ele e a sua família. Então você vê Deus criando Adão e Eva, aí depois você vê a humanidade se afastando de Deus, e de repente Deus chama um cara chamado Abraão, e Deus fala assim: eu vou fazer de você a minha família, o meu povo. E é muito interessante porque Deus chama Abraão e fala assim: eu vou te dar promessas, e você deve pegar essas promessas e você deve passar para os seus futuros descendentes. Você deve ensinar para os seus filhos, e eles para os filhos dos seus filhos, e assim por diante. E Deus fala assim: olha, eu vou tocar você, eu vou te dar uma grande família. E Deus não termina aí, porque Ele diz: através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. O chamado foi para Abraão, mas Deus está dizendo: eu não quero só abençoar você, eu quero abençoar você, sua família, e eu quero abençoar todas as famílias da terra. Então, quando Deus salva Noé, a salvação não é só para Noé, mas é para Noé e a sua casa. Deus salva Ló, a salvação que Deus propõe não é só para Ló, mas é para Ló e a sua família. Lá em Atos 11, um anjo aparece para um homem e dá uma palavra para ele, fala: você deve ouvir um homem chamado Simão, Pedro. E o anjo diz para ele: ouça o que ele vai te dizer, porque ele traz uma mensagem que salvará você e a sua família. Atos 14, quando Paulo e Silas estão encarcerados, e você conhece a história, as cadeias se abrem, um soldado vê, ele fala: os prisioneiros fugiram, ele vai se matar, e aí Pedro e Silas chegam para ele e falam assim: não se mate, nós estamos aqui ainda. Paulo e Silas. E aí Paulo e Silas olham para ele e falam: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Então a salvação é individual, mas o plano de Deus, ele é para a família. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a Bíblia é recheada de mandamentos que são familiares. Então a Bíblia diz para os homens, olha como é sério isso, fala: ó, trata a sua esposa como a parte mais frágil do seu matrimônio, coerdeira daquilo que Deus tem para você. E Deus diz assim: porque se você não tratar ela da forma correta, as suas orações vão ser interrompidas. Irmão, você consegue entender como é sério isso? Deus está dizendo assim: ó, se você não tratar a sua esposa da forma certa, eu não quero ouvir o que você tem para me dizer. E queridos, a gente vai ver uma série de outros mandamentos. Existem mandamentos que falam sobre como os filhos devem tratar os pais, sobre como os pais devem tratar os filhos. E quando a gente se relaciona de forma certa com esses mandamentos, a gente tem bênçãos especiais. E quando a gente não se relaciona, a gente tem maldições especiais também.
Então a própria Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe. E a Bíblia diz que vão ser prolongados os seus dias na terra e para que tudo te vá bem. Olha o que a Bíblia está falando: se você tratar seu pai e sua mãe da forma certa, isso vai mexer tanto com o meu coração, que eu vou tocar não só a sua longevidade, você vai viver mais, seus anos de vida vão ser ampliados, e aonde você colocar a sua mão eu vou te abençoar. Por quê? Porque você honrou seu pai e a sua mãe. Eu acho que eu contei aqui alguns domingos atrás, eu vou ser bem rápido, mas quando eu e a Dani casamos, logo que a gente casou, meu pai estava no 3º tratamento de câncer. E todas as outras vezes, apesar de ser uma doença tão séria, o tratamento era tranquilo, ele começava a fazer quimioterapia e logo ficava bem. E a gente casou, meu pai acabou de diagnosticar que ele estava com câncer de volta e começou a fazer o tratamento. E eu lembro o dia que eu estava dirigindo ali na Salgado Filho, tinha ido visitar um cliente, e eu lembro que eu estou dirigindo ali, e Deus me fala assim: eu quero que você compre os remédios do seu pai. Meu pai fazia tratamento pelo SUS, mas apesar de toda a quimioterapia vir pelo SUS, meu pai tomava algumas vitaminas para aumentar a imunidade, e ele tomava alguns medicamentos para cortar o enjoo. E eu lembro que eu estou ali dirigindo, e Deus fala para mim assim: eu quero que você compre os medicamentos do seu pai. Irmão, imagina um casal começando a vida, né? Então a gente morava aqui pertinho, inclusive. Pessoal, eu pedi para alguém me ajudar ali, dar uma assessorada nos pais, por favor. Então você imagina assim, a gente no começo de vida, então eu pagava aluguel, a gente pagava o financiamento de um carro, a gente pagava o financiamento de um terreno na época, então a grana era muito curtinha, começando a vida. E eu lembro que eu estava dirigindo, e aí Deus falou para mim: eu quero que você compre os medicamentos do seu pai. Não era grande coisa, eu acho que seria como se fosse hoje uns 350 reais talvez. E eu lembro que Deus me falou isso, e eu falei: Deus, queria só te lembrar que eu acabei de casar. Como diz o Diego, tá sobrando o mês para o salário, acabou o salário e o mês continuou. E eu falei: Deus, o meu pai, ele não precisa desse dinheiro, Deus, meu pai está com 2 aposentadorias, se o senhor se lembra? E eu lembro, querido, não é sempre que Deus fala com tanta clareza assim comigo, mas naquela tarde eu ouvi Deus falando comigo, e Deus me disse assim: olha, não é seu pai que eu quero abençoar, eu quero abençoar você. E aquilo me pôs numa crise. Por quê? Porque eu voltei para casa, eu falei: Dani, eu estava dirigindo e Deus me falou que quer que eu pague os medicamentos do meu pai. Ela foi muito simples, e ela falou: Farley, se você entende que Deus falou com você, vamos pagar os medicamentos dele. Eu falei: Dani, não é nem esse o problema. O meu questionamento é: por que eu tenho que fazer isso agora? E é como se fosse um imperativo, e Deus dissesse para mim: não, você vai fazer isso agora. E eu falei: Dani, meu pai está bem, mas por que eu tenho que fazer isso agora? Será que Deus vai levar meu pai? Fiz o raciocínio lógico. Se Deus está sendo tão incisivo nisso, talvez seja porque daqui a pouco eu não vou ter chance. E ela falou: olha, para de racionalizar e só faz o que Deus te mandou. E eu acho que eu paguei os medicamentos dele por 3 meses. E houve um erro médico, o médico mudou a medicação dele, não deu uma injeção que ele precisava para aumentar a imunidade, e meu pai, assim, em 3 dias, estou que nem o Francisco, em 3 dias, ele teve uma infecção generalizada e morreu por causa da infecção. E quando aquilo aconteceu, eu percebi que Deus me deu a oportunidade de lançar uma semente financeira na vida do meu pai, que era uma coisa que eu não tinha podido fazer ainda. Por quê? Porque existem bênçãos especiais quando a gente guarda a família. Agora, pelo contrário, quando a gente erra com a família, a maldição é diferenciada. Eu quero que você abra comigo em Provérbios capítulo 20.
versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: se alguém, Provérbios capítulo 20, versículo 20. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Irmão, você olha esse texto que é meio poético, você fala assim: eu não sei nem direito o que significa esse trem, mas eu sei que é ruim. Não quero experimentar isso. Por quê? Porque existe uma maldição diferenciada para quem não cuida da família. E com tudo isso, Deus está protegendo o casamento, Deus está protegendo a família. Querido, Malaquias capítulo 2, já abre aí Malaquias capítulo 2, eu já vou te dizer o versículo. Eu só não vou dizer antes para você não ficar fazendo spoiler. Mas esse texto é tão forte, para mim é um dos textos mais com uma carga da santidade de Deus, mais poderoso que eu olho na Bíblia. A Bíblia está falando de pessoas que estão chegando diante de Deus, e essas pessoas pareciam quebrantadas, porque Deus está dizendo: olha, vocês vêm até o meu altar. Esses caras estão levando ofertas, então eles queriam semear, eles queriam honrar Deus com as suas ofertas. Eles estão com o coração quebrantado, porque a Bíblia diz que eles molham o altar com lágrimas, mas de alguma forma, que a Bíblia não destaca qual é o motivo, esses caras percebem que a sua oração e as suas ofertas não estão sendo recebidas. Aí, em meio às lágrimas, eles falam: Senhor, por que o Senhor não se agrada da nossa adoração, da nossa oferta, das nossas lágrimas? E aí Deus diz assim: vocês não sabem? Então eu vou dizer para vocês. E olha qual é o motivo. Malaquias capítulo 2, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira e a mulher do seu acordo matrimonial. Sabe o que Deus está dizendo? Está falando assim: cara, quando você fez uma aliança de casamento, eu fui testemunha. Fui eu que estabeleci o casamento, eu que estabeleci essa aliança. E quando você firmou uma aliança com ela, eu estava lá, eu fui testemunha. Mas você não foi fiel. Agora você pode vir chorar, gemer, trazer oferta, que eu não quero ouvir o que você tem para me falar. Será que é sério? Então não há dúvida, querido, que fé e família, elas estão totalmente ligadas. Você quer ver uma coisa que a maioria das igrejas, das denominações negligenciam? Irmão, eu falo isso com muito temor, eu não quero aqui colocar a gente à frente de ninguém, mas eu estou falando, eu rodo, irmão. Já vi muita água passar debaixo da ponte. Quando a Bíblia fala sobre os presbíteros que devem ser estabelecidos, ela diz que os presbíteros devem ter os filhos crentes e não acusados de libertinagem. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Porque está dizendo assim, ó: quem não governa bem a sua casa, não pode governar a casa de Deus. Então sabe o que nós acreditamos? E nós temos um acordo aqui como presbitério. Deus nos livre disso, mas se um dia um de nossos filhos se perder, a gente para tudo, para o ministério, para resgatar nosso filho. A gente tem exemplos aqui, pastor Miguel Piper, que faleceu há pouco tempo, fez isso. O filho dele se perdeu nas drogas nos Estados Unidos, ele entregou a igreja por um tempo, para ir resgatar o seu filho. Então o que nós entendemos? Se é um pastor da casa, que seu filho está dentro de casa desviado, você tem duas alternativas. Ele é de menor, ele desqualifica você para o ministério. Então você vai tratar a sua casa primeiro, depois você volta. É claro que nós vamos cuidar, vamos dar assistência à família, mas você não está biblicamente qualificado para o ministério. Agora seu filho já é de maior, já tem as decisões dele. Irmão, ou você alinha seu filho, ou você manda seguir a vida dele. E eu conheço várias pessoas assim. Cara com 20, 21 anos. Filho, eu amo você, mas se quer ficar na minha casa, é do meu jeito. Então, se você quer viver a sua vida como você quer, você precisa ir embora e ter a sua vida. E a gente entende que isso é uma forma de tentar resgatar também.
Agora nós temos um acordo, irmão. É uma coisa que a gente não vai negociar. Por quê? Porque quando você entrou numa função pastoral, você tinha as qualificações. Se você deixa de ter, naquele momento você não pode pastorear mais. Por quê? Porque a família, ela qualifica ou desqualifica a gente para o ministério. Mas não só para o ministério, o nosso relacionamento com Deus é mexido. Então, como a gente entende que se trata um adultério de uma liderança, por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês, está gravado, você pode nos cobrar. A gente entende que a pessoa ela tem que fazer um conserto no nível de influência que ela exerce. Então a gente tem um jovem aqui que é solteiro, que mora sozinho, não está mais debaixo da tutela do pai e da mãe, e que não exerce nenhum ministério na casa, e ele cai em pecado. Fornicação, o que ele faz? Ele confessa a Deus, confessa para a sua liderança. O cara é um líder de célula, ele não pecou só contra Deus, ele pecou contra quem se colocou debaixo da autoridade dele. Eu já fiz isso, a gente vai de mão dada com esse cara, a gente ama ele, mas ele vai confessar seu pecado. O cara é um líder, é um pastor na casa, ele precisa confessar no nível de influência que ele tem. Então escute uma coisa, irmão, não existe essa de eu pequei-me, e isso acontece infelizmente. A gente teve um caso parecido aqui na cidade. A gente entrou como igreja, como pastor, falar, gente, nós precisamos resolver isso do jeito certo. O cara é um pastor, ele cai em adultério, ele não pecou só contra Deus, ele pecou contra Deus, ele pecou contra a família, ele pecou contra os filhos, ele pecou contra a igreja, porque quando ele assumiu uma função de pastor, ele está dizendo, eu estou andando em vitória sobre essas coisas, eu sou o marido de uma só mulher. Então quando ele cai, ele tem que confessar diante da igreja. Escute, ele precisa sair da função pastoral. Eu lembro que o pastor Luciano contava uma história de um pastor que caiu e eles, confessou, eles disciplinaram, tiraram esse cara do ministério, mas era um cara muito querido, muito amado da igreja. Um dia uma irmãzinha chegou para o Luciano e falou assim, pastor, deixa eu te perguntar uma coisa, pastor fulano de tal ali pecou, Pecou. Mas pastor, ele não confessou? Ele falou, confessou. Ele não se arrependeu? Se arrependeu. A gente já não perdoou ele? Perdoamos. Então me explica por que a gente está castigando ele, deixando ele de banco. E ele falou, não, a gente não está castigando ele. É porque para o cara entrar numa função pastoral, ele tem que ter uma qualificação. Ele tem que ser marido de uma só mulher. E isso é firmado em cima de um testemunho. Quando esse testemunho é comprometido, ele é desqualificado para exercer uma função pastoral. Mas quando que ele volta então? Quando o testemunho é restaurado. Quanto tempo leva isso? Ninguém sabe. Porque quando o cara vem para uma posição de pastor, a igreja está olhando ele como pastor. Ele não foi estabelecido, mas as pessoas já chamam ele de pastor, reconhecem ele como um homem de Deus, querem segui-lo, querem ser discipulados por ele. O dia que a igreja olhar para esse cara do mesmo jeito de volta, aí ele pode exercer a função pastoral. Esse é um compromisso nosso com vocês. Você está entendendo? Porque não dá para chutar a família e continuar no ministério como se tudo estivesse bem. O primeiro texto que nós lemos, você não precisa abrir de volta, Hebreus 13:4 diz: digno de honra dentre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Irmão, no Antigo Testamento existia uma diferença entre pecado. Primeiro deixa eu corrigir uma coisa, você ouviu provavelmente a sua vida inteira, não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Eu quero dizer para você que isso é uma grande besteira. Por quê? Jesus fala que aquele que traiu o filho do homem cometeu maior pecado. Então peraí, então se tem o maior, tem o menor. Quando você olha para toda a Bíblia, tinham pecados diferentes que eram resolvidos de formas diferentes. Tinham pecados que era para a morte, pecados que não era. Quando você vai para o Novo Testamento, da mesma forma.
A Bíblia fala no Novo Testamento de um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente não vai entrar sobre isso agora. Paulo falando dos pecados, e quando ele fala sobre os pecados sexuais, ele faz uma diferenciação, porque ele diz: todo aquele que peca, peca para fora, mas quem comete imoralidade sexual, peca para dentro. Eu lembro que uma vez eu conversando com um amigo, você vê que, cara, a religiosidade é um troço desgraçado do inferno, né? Eu lembro que eu lembrei disso agora, Dani, nunca tinha lembrado. Cara, amigo meu de muitos anos, e aí a gente entrou no embate. Ele falou: a igreja é muito religiosa, a igreja não trata alguns pecados como são sérios, como orgulho, como soberba, e a igreja foca só no pecado sexual como se fosse diferente dos outros. Eu falei: opa, peraí, a própria Bíblia diferencia, porque ela diz que todos os outros pecados você peca para fora, mas quem comete imoralidade sexual peca para dentro. E engraçado que eu fui saber, alguns anos depois, que esse cara cometia adultério desde o namoro, e a vida inteira, e hoje está separado. Você vê como é a religião? O cara quer usar a Bíblia para se defender. Então existe sim, querido, existe uma diferença, existem consequências diferentes. Agora, é claro que a gente pode dizer assim, ó, tudo é pecado, mas são diferentes. Por quê? Porque existem pecados, para que você caia nele, você tem que quebrar uma série de mandamentos antes para combinar nesse pecado. Agora, no Antigo Testamento, em especial, isso mostra para frente, existiam os pecados e existia, querido, aquilo que eram as impurezas. Então, por exemplo, se você tocava um morto, a mulher quando estava menstruada, existiam coisas que não eram necessariamente um pecado, mas eram impurezas, e as impurezas precisavam ser purificadas. E o que esse texto de Hebreus está dizendo é: digno de entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. O que é mácula? É sujeira. Às vezes tem coisas que necessariamente não são pecado, mas são impurezas. E você tenta trazer algumas coisas para o seu casamento. E, irmão, eu quero te dizer, todas essas coisas, elas sempre vão dar fruto. Eu já vi história de tudo quanto é tipo na igreja, mas uma história que me marcou, que eu não esqueci, foi de um casal que foi cair lá na antiga igreja. Eu não tratei eles diretamente, mas eu ouvi a história. Isso era um casal bênção, casou em Deus, casou dentro da igreja, anos de igreja, e passaram por um esfriamento espiritual. Mas sabe aquele cara que está frio? Ele está todo domingo na igreja, mas ele está de braço cruzado, ele não sente nada. E ele teve uma brilhante ideia um dia com a esposa. Eles já eram um casal assim, para lá dos 40 anos, jovens como eu. E esse cara teve uma brilhante ideia de dar uma apimentada no casamento. Então ele chegou para a esposa e falou: não, eu acho que eu assistir pornografia sozinho é errado, é pecado, mas a gente podia assistir junto para dar uma apimentada, né? E esse cara ficou uns 6 meses tentando convencer a mulher a assistir pornografia com ele. E um dia, por causa da insistência dele, isso aí foi a história que eles contaram, ela cedeu. E sabe qual que é o problema, irmão? Ela gostou. E eles começaram a encher a cabeça, a mente, o coração com aquela imundícia. Sabe qual foi o resultado disso? 3 meses depois, ela estava tendo um caso com o médico da cidadezinha onde eles moravam. Aquela cidadezinha que todo mundo conhece, todo mundo. Chegaram com o casamento arrebentado, destruído. Por quê? Porque foram abrindo concessões e colocando imundícias dentro do casamento. Então a gente precisa cuidar com as impurezas, irmão. Eu costumo dizer que um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles não caem, eles vão caindo. Eu vou te dizer como que esse processo acontece. Que ninguém acorda do dia para a noite e fala assim: estava santo, estava adorando, chorando no culto ontem. Aí olhei, tropecei e de repente adulterei. Irmão, não acontece isso. Sabe como que acontece? E a gente já ouviu histórias. Irmão, é sempre a mesma história. Como que é a história? O cara está lá, está casado, está crente. Um dia ele pega a mulher, naquela fase que acontece uma vez por mês, que o Satanás ganha legalidade para mover na vida da mulher,
Que, irmão, eu vou te falar uma coisa, você faz jejum e oração, derruba principado e potestade, mas quando a mulher está de TPM, você jejua, a única coisa que Deus fala com você é, fica quieto. Fique quieto e proteja os olhos. Fique quieto, proteja os olhos e dê chocolate para ela. Esse é o mais alto nível de revelação para combater o espírito imundo da TPM. Ainda mais a Dani fala assim que ela adora a TPM, que dela põe tudo para fora. Fala, pô, TPM do Satanás. Ela fala, adoro. Eu vou entregar a ela. Ela tinha uma camisola, irmão, roxa, da cor do Dinky Wink, até o pé. Pensa que camisola pode ser um negócio bacana, né? Mas parecia aquela camisola daqueles filmes cinema mudo dos anos 50. E daí a estampa da camisola era um coelho de roupão e pantufa com uma caneca de café, as orelhas caídas e olheira. Irmão, Deus usou isso como um sinal para me alertar. Então estava tudo bem, a vida tranquila, contente, voltamos do culto. De repente eu estou lá conversando com ela, ela saía para tomar banho, e aí eu estou ali, vendo alguma coisa, daqui a pouco eu levanto assim, está ela saindo do closet, quando eu olho ela estava com a camisola roxa. Deus falava, fica esperto. Porque ela só usava a bendita da camisola quando estava de TPM, era um sinal, irmão. Então, quando você está daquele jeito, e parece que às vezes o marido está mais apaixonado no dia que a esposa está mais no grau. E aí você acorda de manhã, vai dar oi para sua esposa, todo empolgado, já pensando em fazer uma semeadura para a noite. Fala, bom dia, meu amor. Bom dia por quê? Você não levou aquela porcaria daquele lixo que eu falei para você levar, né? Eu vou fazer você levar no dente aquele saco de lixo lá para fora. Aí o cara fala, Jesus da glória, de misericórdia, né, cara? E aí você sai, bem nesse dia, você sai chateado, irmão. Bem nesse dia que você está chateado com a sua esposa, entra uma mulher nova para trabalhar no setor que você trabalha. Aquela espingarda de matar crente, espingarda de 2 canos, com aquela calça justa, que você olha e fala assim, Deus é justo, mas essa calça aí... E aí, qual é a primeira concessão que você tem? Você olha mais do que deve. Irmão, tudo começa aqui. A Bíblia fala que se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Tudo começa pelos olhos. Então, qual é a primeira concessão que o cara abre? Ele olha mais do que deveria. Só que ele está ali só olhando. E bem o dia que você briga com a sua esposa de volta, que você está indignado com ela, essa mulher vem conversar com você. E aí, você dá moral. E ela fala assim, olha, eu estou juntando o pessoal aqui do setor e a gente vai almoçar em tal lugar. Mas na sua programação, você já estava pensando em almoçar em casa. Mas daí ela convida e você... E aí você... Cara, a gente é burro, porque a gente tenta enganar. A primeira pessoa para quem a gente mente é para a gente mesmo. E você começa a dizer para você mesmo, não tem nada a ver, é só uma colega de trabalho, só está convidando, vai ir um monte de gente, não tem problema nenhum. Mas no fundo, no seu coração, você só decidiu ir para aquele almoço porque aquela mulher te convidou. Você vai lá, aí quando você vê, de repente essa mulher senta do seu lado na mesa e vocês conversam, brincam. E alguma coisa vai despertando no seu coração, você continua olhando, você começa a imaginar coisas, e você vai alimentando isso. Chega um dia que você está no trabalho, essa mulher chega de volta para você e fala assim, ó, vamos almoçar em tal lugar de volta? Talvez fulano e fulano vá. E você fala, tá bom, vamos sim. Só que quando chega para o almoço, os outros 2 fulano não apareceram, e está só você com ela. E durante esse almoço, essa mulher faz uma insinuação, uma brincadeira com você, e você cai. Então, irmão, o crente não cai, ele vai caindo. Ele vai abrindo pequenas concessões até que o pecado dê a luz. E normalmente isso começa com poucas coisas. Você não precisa abrir, Cantares capítulo 2, versículo 15, diz assim: apanhem para nós as raposas, as pequenas rapozinhas,
que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Sabe o que era a realidade aqui? É que normalmente quando você tinha uma vinha maravilhosa, o que destruía a sua vinha não era um incêndio, não era uma chuva de granizo. O que destruía as vinhas eram pequenas raposinhas, tão pequenas que elas normalmente não eram percebidas e eram difíceis de ser caçadas. Então as pequenas raposinhas vão entrando e elas vão minando. Você vai abrindo concessão para pequenas coisas. Agora existe uma frase do pastor Abe Uber que eu gosto muito. Ele diz assim: primeira coisa para você se proteger é entrar em um lugar de transparência. Irmão, por isso que o discipulado é tão importante. O Abe diz assim: quem confessa a tentação não confessa pecado, e quem confessa pecado não confessa fracasso. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você sabe que a gente já tratou muitos casamentos destruídos, e quando você ouve uma história de adultério, você senta com essa pessoa e se fala: cara, você vai ter que confessar para sua esposa, você vai ter que confessar para o seu marido. A primeira coisa que a gente ouve é: pastor, se eu confessar isso para minha esposa, eu vou acabar com o meu casamento. E a gente diz: cara, você já acabou com o seu casamento. Você acabou com o seu casamento quando você decidiu quebrar a sua aliança. O que a gente está propondo para você agora é restaurar essa aliança. Agora, tem um processo de dor, de vergonha, mas não existe outro caminho. Por quê? Porque é necessário confessar e deixar para haver restauração. O Cote tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o mundo espiritual, ele sempre fecha a conta. Irmão, sempre fecha a conta. Eu vou contar uma coisa para você que eu vi se repetir assim muitas vezes. Eu não posso estabelecer uma doutrina em cima disso, mas quando você vê uma coisa se repetir 1, 2, 3, 10 vezes, você estabelece um padrão. Eu peguei várias vezes, eu e a Dani, jovens que vinham para nós e confessam que nasceram na igreja, filho de pastores às vezes, que foram educados, cresceram na igreja, ouvindo o princípio, ouvindo a palavra de Deus, sendo levado nos cultos, e tem um problema absurdo na área moral. A grande maioria, se não todas as vezes que nós pegamos situações assim, quando a gente começa a cavocar a história da família, você descobre o quê? Que tem um adultério dos pais não confessado. Então aquela legalidade que os pais deram começa a tocar a família. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele sempre fecha a conta. Eu estava orando ali antes de vir para cá, eu sabia sobre o que eu precisava tocar. Eu quero contar uma história para você. Quando a gente estava procurando um imóvel e a gente veio e conheceu esse lugar aqui, o pastor Wilson tinha dado uma palavra para nós, desenhou esse lugar aqui, 4 dias antes da gente pisar nesse lugar. E a gente estava orando, negociando valores, e eu lembro que um dia eu estou em casa e, irmão, não é sempre que isso acontece, mas eu vi Deus me mandar subir para orar, e Deus me falava assim: eu quero te mostrar alguma coisa. Foi tão forte essa convicção que Deus ia me mostrar alguma coisa, que eu confesso para você, eu fui meio me borrando de medo. Falei: eu vou ver alguma coisa. Verdade, irmão. E aí eu subi sozinho, eu apaguei a luz do ático, coloquei uma adoração e comecei a falar: Deus, o que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me mostrar? E Deus me falou assim: eu vou te mostrar o principado dessa região onde você vai abrir a igreja. E eu vi, eu vou falar só para você ter medo depois. Não, no nome de Jesus não vai ter medo, você vai pregar. É porque eu nunca vi, irmão, que tem uns crentes que tem medo de demônio. Os demônios têm que ter medo de a gente, irmão. É verdade. Aqui, quase em frente, quem que conhece bem a Manuel Ribas aqui, passando a Cacau Show ali, eu vi o principado dessa região aqui.
E ele era uma velha, igual aquelas bruxas da Disney, sabe? Nariguda, assim. Arcadinha. E ela estava indo daqui em sentido ao Madalosso lá. Um pouquinho depois da Cacau Show. E ela era uma velhinha com uma bengala. E ela estava vestindo um casaco preto, tipo aquele casaco de pele, mas sabe aquela pele falsa assim? Todo rasgado. Ela tinha um monte de guizos pendurados. Sabe o que é guizo, né? Tipo aquele sininho pendurado na roupa. E ela andava devagarinho. E ela tinha um rosto doce. Então se olhava, ela não dava medo. Ela parecia, a sensação que dava era, coitadinha dessa velhinha. E Deus me falou o seguinte: esse principado dessa área aí é um principado matriarcal, de manipulação. O catolicismo e a idolatria dessa região da cidade faz com que as mães e as avós governem as famílias. E isso é uma quebra do princípio bíblico, aonde o cabeça da família é o homem. E Deus me falou, ela parece frágil, ela parece inocente, mas ela manipula as famílias. E eu vi como se fossem várias famílias, e as famílias dizendo assim: não, mas a avó não gosta, não, tadinha da avó. Não, a gente tem que cuidar da avó. Tipo, a avó é frágil, a avó precisa ser protegida, mas no final das contas, a avó está mandando em tudo. E olha só, eu vi isso, acabou essa visão, beleza. A gente continuou a negociação aqui pelo prédio, e chegou uma hora que o cara queria que a gente falasse com os advogados dele para fechar o contrato. A gente envolveu a Carol, que aqui é nossa advogada e tal, e uma hora a gente bateu o martelo: não é isso, então é isso. Então pode mandar o contrato. O cara falou: não, beleza, eu vou te mandar o contrato hoje. Passou o dia inteiro e o contrato não veio. Olha essa história, irmão. Passou o dia inteiro, o contrato não veio. Chegou no outro dia, eu falei: cara, até brinquei com ele, falei: cara, eu estou com a roupa de assinar contrato. Falei: manda esse contrato aí que eu quero pegar essa chave logo. Ele falou: Farley, eu estou na cola da família aqui, assim que eles me mandarem eu te mando. Era só mandar o contrato. Passou o segundo dia e nada. Chegou no terceiro dia, eu falei: cara, o que aconteceu? Ele: Farley, eu não sei, eles não me respondem, eles dizem que vão mandar, quando respondem dizem que vão mandar e não mandam. E passou a manhã, chegou a tarde, a gente ligou para ele, né, Dani? Eu estava ali no shopping Barigui, eu liguei para ele e falei: cara, o que está acontecendo? A família está desistindo? Ele falou: Farley, eu não sei o que te dizer. Eu ligo para ela, ela fala assim: vou te mandar, mas não manda. Era o terceiro dia. Irmão, eu estava ficando chateado, estava ficando preocupado. A gente foi para casa, eram umas 11 horas da noite, eu senti de Deus que eu precisava orar. Eu subi de volta para o ático, ali da nossa casa, e comecei a orar e guerrear. E eu lembro que a Dani veio, e a Dani é mais colérica, então normalmente quando é oração de guerra, ela já toma a frente, né? E esse dia eu fui, comecei a orar, e ela ficou atrás, só perto de mim. A gente ficou orando. Chegou uma hora que me deu uma indignação santa, acho que era umas 11h30. Eu falei: Dani, Deus me falou, tem que ir lá orar nesse lugar. Eu falei: liga para a intercessão aí, deixa o povo em alerta, que eu vou sapecar fogo nesses capeta desgraçado. E eu lembro que eu vim, parei o carro aqui na frente e já desci no grau. A hora que eu desci, estava fechado o imóvel, claro, quase caí. A hora que eu desci aqui, eu saí do carro, já senti arrepiar os pelos. E falei: diabo desgraçado, você vai sair desse lugar. Esse lugar vai ser um lugar de adoração, de restauração de famílias, um lugar de adoração. O nome do Senhor vai ser proclamado aqui já. E falei: é meu, sai daqui, vaza, miserável, que esse lugar aqui é meu. Deus me deu. Acho que até deu um chute no portão ali. Não quebrou. Quando eu senti que os pelos baixaram, que eu senti, resolvi, entrei no carro de volta. Eu falei: agora eu vou lá naquela velha desgraçada que eu vi lá. Aí entrei no carro, dirigi até ali o lugar que eu vi o principado, irmão. Quando eu desci dali, cara, pensa, parecia que o cão estava ali mesmo. Mas eu
me enchi de coragem. Falei assim, eu não estou aqui, eu lembro da oração que eu fiz, eu não estou aqui por minha conta, eu estou aqui porque Deus me mandou, e é na autoridade dele que eu estou ouvindo. Então solta esse troço que é meu, que Deus está me dando, solta esse prédio, solta esse lugar, solta esse bairro, esse lugar é de Jesus, e vai ser um estandarte da verdade, da justiça, da adoração naquele lugar. Irmão, e aí fiquei orando e falei, cara, resolveu. Quando eu terminei, isso era assim 5 para meia-noite. Ouve essa história. Eu terminei de orar. Eu olhei e falei, cara, eu vi aquele principado aqui e o imóvel ali, ele vai até o outro lado da quadra. Eu falei, eu vou dar a volta aqui para ver como que é do outro lado. E daí já saio pelo outro lado e vou embora. Aí peguei o carro, fiz a volta. Quando eu cheguei na esquina e virei, eu olhei meu celular, que tinha acabado de chegar uma mensagem, 5 para meia-noite. De quem era a mensagem? Do dono da imobiliária. Cara, agora que sentido que faz o dono da imobiliária me mandar uma mensagem 5 para meia-noite, quando eu tinha acabado a segunda oração ali, e a mensagem dizia assim, Farley, acabei de receber, está comigo, o contrato é só assinar agora. Para mim é Deus falando, tá vendo? Eu estou nesse negócio aqui. E cara, eu quero te dizer que Deus, com tudo isso, Ele vai mexer com as famílias, irmão. Toda essa desordem, essa desorganização familiar vai ser mexida. Eu não sei qual que é a sua história, o que você tem aqui, mas Deus vai mexer com a sua casa. Sabe por quê? Porque nós temos clamado por um avivamento, mas para que o avivamento venha, um dos sinais disso é Deus vai mexer com as famílias. Deus vai entrar na sua casa, Deus vai pegar seus filhos que estão frios, que estão apáticos. Deus vai te espremer até você confessar o que você tem que confessar. Ou você se dobra, ou Deus vai te rachar no meio, irmão. Existe uma graça, um favor de Deus. Eu falei hoje de tarde para Dani, eu sei, eu tenho que mexer com a família. E existe um principado nessa cidade, irmão, eu não sei, eu venho de família italiana. A parte da minha mãe são todos italianos, do meu pai são ingleses e franceses, mas a minha mãe são italianos. E a verdade é que a estrutura familiar italiana, ela é matriarcal. Normalmente são as mulheres que mandam. E eu quero dizer para você que isso é do diabo, irmão. Agora Deus vai mexer, sabe por quê? Porque nós somos uma semente profética para aquilo que Deus vai fazer nesse bairro e nessa cidade. Deus vai tocar essa cidade, vai tocar as famílias em volta. Aí já tem famílias chegando aqui, mas Deus vai começar por onde? Pela família lá? Não, Ele vai começar pela casa aqui.